E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo. Vou trazer a análise de uma partida que eu joguei lá no torneio em Matinhos, no Paraná, no torneio do CS Caiobá. Saiu um vídeo recente aqui no canal, que eu falei sobre impressões do torneio, mostrei as classificações finais e falei rodada a rodada o que aconteceu, minhas impressões gerais da competição, mas sem fazer nenhuma análise, falando bem por cima das partidas, das minhas posturas também em relação a cada partida, a classificação final, ao andamento do torneio de forma bem genérica. Vou começar agora as análises das partidas. Nesse vídeo vai ser a análise mais importante, a partida mais importante do torneio que eu achei, que foi na penúltima rodada, reta final da competição, contra o jovem mestre internacional Nathan Filgueiras. Antes de começar a análise, não esquece daquele like no vídeo, naquele joinha se você costuma gostar desse tipo de conteúdo, que são as análises mais completas de partidas que eu jogo nas competições. E considere também, claro, se inscrever no canal. Beleza, então eu estou usando a página de eventos aqui do chess.com porque vocês conseguem ver também o gasto de tempo dos jogadores. Lembrando que todas as partidas em competição, assim como as partidas que vocês jogam online também, elas sempre têm um tempo limite. Ou seja, o tempo é uma parte essencial do jogo e ela faz muita diferença em decisões que você toma ao longo da partida. E se você conhece minhas análises aqui, você sabe que logo no primeiro lance já começa aqui uns raciocínios, umas colocações, porque a gente tem o quê? Nos campeonatos presenciais, a gente tem muito tempo entre uma rodada e outra, né? Nesses torneios clássicos. Então a gente tem a preparação. Então aqui, a rodada aqui foi no sábado, 3 horas da tarde, e a rodada anterior tinha sido na sexta-feira de manhã. Então a gente teve praticamente um dia de intervalo de uma partida para outra. E eu não gastei tanto tempo assim preparando, mas eu tinha jogado uma partida em 2022 com o Natan, que foi siciliana também. Tinha sido uma Najdorf, que é essa variante aqui, né? Cavalo F6, cavalo C3 e A6. E, enfim, eu preparei, claro, bastante se ele jogasse cavalo F3 e depois D4, abrisse a siciliana, que era uma opção que ele poderia fazer. Era o lance que eu mais esperava, mas eu pensei também que ele poderia talvez tentar evitar a siciliana Najdorf, né? Porque às vezes ele não queria entrar nessa posição. Então eu imaginei bem, assim, na última meia hora de preparação, eu falei, e se ele jogar o cavalo para C3 primeiro? Eu vi que ele tinha jogado assim já com o Quinte no ano passado. E se eu jogar D6 agora tentando jogar Najdorf, ele tem algumas ideias diferentes aqui. Eu falei, bom, vou jogar cavalo C6 aqui, eu tinha preparado isso. E agora ele fez cavalo F3. Agora eu não tenho mais como jogar a Najdorf, porque a Najdorf seria o quê? A posição com D6 e depois A6, mas o cavalo não está em C6 aqui. Tem umas diferenças pequenas. De forma resumida, eu teria que jogar uma outra siciliana agora. Mas eu estava bem preparado para isso. Depois de cavalo F3, que ele jogou aqui. Ah, desculpa, ele jogou cavalo E2, desculpa. Ele jogou cavalo F3. Que é uma ideia parecida, né? Ele quer fazer o D4 aqui e abrir a siciliana ou manter mais flexível se eu fizer outra coisa. Mas aqui eu joguei G6, chamando para dragão acelerada, que é um repertório que eu já tive muito na internet, né? O pessoal que acompanha sabe aí que eu jogava dragão acelerada. Mas aqui já com uma pequena diferença. Se ele joga cavalo F3 direto, eu posso dizer que eu não ia jogar G6 aqui. Porque se eu jogo G6, eu dou mais opções para ele. E o Nathan gosta muito de jogar a posição com C4, que é a variante Maroxy. A gente pode chamar de porco-espinho também. O cavalo vem para C3 depois. Então o que eu faço? Quando ele tenta me dar o drible aqui, de primeiro tirar esse cavalo, e ao invés dele jogar uma siciliana fechada aqui com o bispo B5 ou G3, ele tenta abrir a siciliana com cavalo E2 e D4 de novo. Agora eu jogo G6 porque agora ele não tem mais as linhas com C4. Porque o cavalo já está em C3. Então aqui ele está o quê? Ele está com opções mais restritas. Ele tem menos opções aqui. Ele jogou bispo E3, cavalo F6 e aqui ele me surpreendeu já. Logo no lance 7. Ele já me surpreendeu aqui. Porque normalmente o branco faz bispo C4 nessa posição. E aqui, depois de roque, bispo B3, o preto tem várias opções para jogar. E saberemos em cenas do próximo capítulo o que eu jogaria nessa posição. Mas ele não, ele não jogou bispo C4. Aqui eu jogava torre 8 nas partidas online bastante. Mas aqui ele não jogou a linha principal com bispo C4. Ele jogou um lance que eu achei curioso. Ele jogou cavalo B3 direto nessa posição. É um lance possível, mas geralmente se você tirar o cavalo daqui, você deixa o preto um pouco mais à vontade. Eu fiz o roque e ele fez F3. Aqui eu fiquei bem confuso.
Repare que ele pensou um pouco aqui, né? Ele tá com 1h29, lembrando que a gente começa com 1h30 para cada jogador. E aqui eu gastei 12 minutos no meu próximo lance já. Vocês sabem que eu gosto de pensar, né? E não analisei muito a fundo essa partida. Mas assim, eu tava tentando entender o que ele quer fazer aqui. Porque ele queria jogar dama D2 e roque grande. E aí você tem várias comparações que passam na sua cabeça aqui. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Eu vou tentar explicar de maneira o menos confuso possível. Vamos dizer que eu jogo uma Siciliana Dragão, que é essa aqui. Né? D6, troca, troca, cavalo F6, cavalo C3, G6, bispo E3, bispo G7, isso aqui é tudo muita teoria principal, F3 roque, dama D2, cavalo C6. E aqui os lances principais para o branco é ou bispo C4 ou roque grande. São posições extremamente perigosas para o preto, mas dá para jogar até. E aqui a gente chegou nessa posição por transposição, considerando que ele faria cavalo B3 aqui, que não costuma ser um lance bom nessa posição. Né? O cavalo cria uns temas aqui do A5 A4, você perde opções de usar o cavalo num ataque em algum momento, né? Mas tudo isso que eu tô falando parece um pouco muito, né, superficial e subjetivo. Resumindo, o cavalo não fica muito bem em B3 aqui. Então, voltando para a partida, tá assim, né? F3, e agora... Eu tinha a opção de jogar D5, que eu nem calculei muito. Eu nem pensei no D5 nesse momento. Depois que eu fiz o lance, eu percebi que eu tinha a opção de jogar o D5 por uma complicação aqui maior. Porque ele tá com o rei no centro, né? Mexeu o F3 aqui, mas pelo jeito o D5 dava uma igualdade. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Vou fazer mais análise mais para depois da partida. Então eu joguei D6, dama D2, e aqui eu fiz o primeiro lance que já não é grande coisa aqui. Porque aqui, muitas vezes, quando o branco joga essas formações de ataque, que você não mexeu o peão de A ainda para A6, é legal você fazer A5 direto para ganhar um tempo aqui no ataque já. Mas tem vários pontos negativos. Depois eu vi com calma que era melhor jogar um bispo E6 primeiro, talvez um torre C8 mais flexível aqui. Bispo E6, cavalo E5 até cheguei a pensar, mas na minha cabeça fazia sentido jogar A5 aqui. Né? Porque se ele deixar, eu vou fazer A4 depois. Ele gastou aqui um tempinho, jogou A4, e aí bispo E6 eu joguei. Eu ia falar que eu joguei rápido, mas eu gastei 8 minutos para jogar torre C8. Já tô bem pior no tempo. E aqui foi uma falta de conhecimento da minha parte. Não sei nem se é conhecimento a palavra, porque geralmente eu sei que não é bom para as pretas essa fixada aqui. É meio contraditório falar isso, porque parece que o branco tá se enfraquecendo aqui, né? Porque ele rocou grande e mexeu o peão de A, mas geralmente isso aqui não é bom pro preto. Porque eu perco as opções de A6, B5 e ele ganha uma estabilidade muito boa nessa casa aqui. Esse enfraquecimento dessa casa é muito grave. Então, assim, eu já comecei a me sentir mais ou menos nessa posição aqui. Eu jogo torre C8, mas eu não tô vendo muito bem como é que eu vou atacar ele aqui. Né? Ele faz rei B1, ele sai da reta aqui da minha torre. Eu faço cavalo B4, mas eu não sei qual que é a minha próxima ideia aqui. Não sei, olha a barrinha gostando do branco já. Realmente não sei. Foi uma falha de conceito ali, de certa forma minha, porque eu senti que eu tava ganhando vários tempos, mas isso aqui é muito problemático pra mim. Né? Agora, de maneira um pouco mais prática, tentando entender qual que é o meu próximo lance. Eu não sei aqui. Né? Uma ideia que eu pensei era puxar o cavalo, trazer o cavalo pra cá. A questão é que ele pode chegar rápido pra me dar mate aqui, H4, H5, né? E isso aqui eu comecei a me sentir meio estranho nessa posição. Mas eu joguei rápido o cavalo B4. Ele agora jogou certinho o cavalo D4. E aqui eu comecei realmente a me sentir mal na posição, porque cavalo D4 ele tira qualquer tipo de tema, né? De capturar ali, e dá um golpe em C2. Eu não sei como é que eu vou atacar. Eu não tenho tempo de fazer esse tipo de lance cavalo D7, né? Ele tá me matando aqui H4, H5 rápido. Né? Ele tira os temas do bispo por C3 também. Aí eu vi que minha única chance era jogar esse. Bispo C4. Porque se ele troca, que era uma opção boa pra ele, eu tomo. E o superficial que eu tô fazendo aqui. Mas se ele ficar assistindo, eu vou jogar dama D7, torre C8, quero sacrificar ali em C3. Mas ele sempre tem essa casa, cavalo B5 e... O problema é que quando ele bota um cavalo em B5 aqui, não sei se é agora, né, sei lá. Mas ele me atrapalha, ele tira essa casa, fica uma peça invadindo o meu território aqui, né? Então, se meu peão tivesse em A6 era outra história.
Agora o peão em A5 ele é muito errado aqui. Porque esse enfraquecimento dele não é tão grave, o peão em A4. Tem umas posições de dragão que acontece isso. Mas enfim, eu joguei bispo C4 e aqui eu fiquei muito feliz com o lance que ele fez. Ele jogou H4, que na verdade é um lance bom até. Mas eu senti que na hora que eu tomasse bispo em F1, é que ele não queria atrair minha torre pro ataque. Então por isso que ele joga H4. Aí eu tomei em F1 rápido. E agora quando ele tomou em F1, eu fiquei muito feliz com essa torre, porque agora eu começo a ficar ok. Eu senti que esse lance era bem mais chato. Só que era difícil fazer esse lance, porque ele acabou de fazer H4. Ou seja, ele quer atacar aqui, né? É muito contraditório, né? Ele joga H4 e tomar de torre de H em F1. Então parecia mais lógico fazer isso. Só que na hora que ele toma com a torre de D em F1, e agora o jogo vai ficar um pouco mais concreto e menos subjetivo, né? Eu falei muito de ordens e casas fracas e ideias gerais, agora vai ficar mais concreto o jogo. Porque ele perde o controle aqui do centro, né? E o centro não tá totalmente fechado aqui. Se eu ficar assistindo aqui, ele vai me dar mate. H5 e bispo H6, eu vou levar mate aqui. Meu ataque tá longe de começar. E aqui, por mais que eu fiquei feliz nessa posição, eu gastei 38 minutos nesse lance. 38 minutos. Eu tava com 1 hora e eu baixei pra 22 minutos nessa posição. Nossa senhora, como eu analisei aqui. Analisei muita coisa. Na verdade, minha dúvida era simples aqui, né? Como eu falei, eu não analisei muito a fundo esse jogo ainda. Mas minha dúvida era jogar D5 primeiro ou E5 primeiro. O que acontece aqui? Se eu jogar D5 e ele tomar, eu tô muito bem aqui. Né? Eu devo estar. Tô quase ganho já. Cavalo D5 eu tô destruindo ele, porque nem começou a chegar o ataque, eu já tô tomando aqui, tô tomando bispo, eu tô ameaçando várias coisas aqui já em C2. É nítido que o branco tá horrível nessa posição aqui. Só que ele não vai tomar em D5. Ele vai jogar E5 provavelmente, né? Que é o lance geralmente que refuta o D5. Só que agora eu tenho esse. Mas aqui ele tem tantas opções que eu achei que eu queria jogar isso, mas achei que era loucura jogar isso também. O que eu tô ameaçando aqui? Eu tô ameaçando duplo e tô ameaçando pegar o peão. No papel parece que é boa essa sequência, mas assim, tem muitos perigos aqui. Porque agora fechou de vez meu ataque, né? Eu não tô conseguindo abrir nada na lado da dama. Eu vou confiar em ganhar esse peão. Então, por exemplo, aqui, F4 é um lance que o Engine dá como bom, que eu nem sonhei na hora da partida. Ele pode sacrificar a qualidade e fazer H5 aqui, eu acho. E isso aqui parece extremamente perigoso pra mim. A barrinha por enquanto tá dando igualdade, um pouco pro preto, mas o branco tá bem aqui, parece. Essa é só uma das opções, tá? Olha isso, eu ganho uma qualidade inteira aqui, mas ele acha que o ataque tá perigoso ainda das brancas. Ele vai voltar aqui. Meu bispo tá preso, né? Era difícil pra ele sacrificar a qualidade também, mas ele tinha esse tipo de ideia com D5. Então o lance mais natural aqui que eu tô pensando é E5, é bem mais natural. Por quê? Eu forço o cavalo dele a sair, cavalo B5 e jogo D5. E na siciliana, essa ruptura com E5 e D5 ela costuma funcionar muito bem, porque agora as torres dele tá meio nada a ver aqui e eu tô abrindo o centro. Nesse momento, bom, eu joguei isso aqui, né? Depois de pensar 38 minutos. Por que eu pensei tanto aqui? Se ele não fizer nada, eu vou dar o garfo aqui, vou ganhar. Então ele tem que tomar. E na hora que eu tomo aqui, eu demorei muito para entender uma parte aqui da análise. Demorei muito para entender. É difícil mesmo aqui, nem me culpo por isso, né? Então, cavalo D5 era um lance que me incomodava um pouco. Porque se eu tomar de dama, claro que não é bom isso pra ele, tá? Se eu tomar de dama, eu achava que ele trocava. E eu não gosto dessa posição aqui. Sabe por quê? Porque tem essa porcaria dessa casa em B5. Incomoda muito esse cavalo em B5. E ele tá ameaçando o peão de A5. Se eu jogar B6, eu devo estar pior aqui com torre D1. Pior e esse peão é muito ruim em E5 agora. Por isso que eu não queria jogar o E5. Eu queria jogar E5, mas também não queria. Porque se meu peão voltasse pra E6, eu tô super bem aqui. Porque eu tô estável no centro. Agora esse meu cavalo tá solto. Ele vai mexer o bispo, vai atacar o cavalo. Ele tem entradas aqui. Esse peão um dia vai ser um problema se ele jogar B3, C4 e bispo E3. E eu vou demorar muito pra conseguir andar com o meu centro aqui. Então isso aqui me incomodava bastante. Só que aí eu percebi que eu tinha esse golpe, torre C2. Ó que legal esse golpe. Se ele tomar, eu tomo lá e cai o cavalo depois. Mas eu pensei, pô, ele vai jogar esse agora. Dama D1. Toca na minha. Assim, fica de olho na minha torre.
E agora eu pensei que eu tinha esse. Mas eu perco. Que se ele tomar aqui, eu tomo e dou duplo. Se ele tomar aqui, eu tomo e ganho a dama também. Só que ele tem esse lance que me ganha, depois de cavalo D5. Bispo G5. E agora eu vou perder. Porque vai cair minha torre e eu não vou ter o duplo ali em E3, né? Eu até pensei em torre por B2, eu comecei a viajar aqui, E4 cheque, eu queria sacrificar a dama de algum jeito aqui. Eu vi que não funcionava. Aí eu demorei muito pra entender que quando eu tomo aqui, eu tenho esse lance que é extremamente, assim, não é simples, mas a análise é bem simples desse lance. Eu jogo esse lance, ameacei mate, e quando ele toma, eu tenho o mesmo golpe, só que agora ele funciona, porque se tomar aqui, eu sigo dando cheque, recupero o bispo e tomo a torre ainda. Porque aqui eu tenho uma torre a menos, só que eu tomo com cheque e pego a torre em F1. E se ele tirar o bispo, eu tomo em G2, e tô com o peão a mais, e tô ganho aqui, ou bem melhor. Então ele não poderia fazer isso, cavalo por D5, né? Só que esse lance também me incomodava a torre deu, mas eu falei, bom, eu não tenho o que fazer, eu não quero levar mate ali daquele jeito, eu vou ter que jogar o E5, pelo menos eu abro um pouco o centro, e agora isso aqui me incomodava, porque esse cavalo em B5 me chateia muito, e ele jogou esse que é o lance que me incomodava também, torre D1. Se eu tomasse em E3, a princípio, né, pro conceito é bom pegar esse bispo, porque é um bispo bom nessas posições de dragão, de ataque. Só que ele tá me destruindo aqui no centro, ele ataca a dama, e tem um torre D6 entrando, um cavalo D6, um cavalo D5. Eu não tenho onde botar minha dama direito. Né? Ele não vai me dar mate aqui, mas ele tá invadindo pelo centro aqui. Né? Tem torres entrando aqui, dama B6, é muito peão fraco. E se um dia ele encaixar um C3, eu tô frito aqui. Então repara que a barrinha realmente tá gostando aqui bastante do branco. E aí depois de muito. Aqui depois de gastar mais tempo. Se bem que aqui eu já tinha pensado lá. Lá atrás eu tinha pensado já que eu deveria tomar em C3, na verdade. Foi um lance muito importante esse. Esse era bem chato, na verdade, tomar de B, mas eu achei que ele não ia ter coragem de fazer isso porque ele quebra muito a estrutura dele, né? Eu jogaria assim e eu tenho ideia de torre C4 e pegar o peão de A. Ele segue muito ativo, mas pelo menos ele danificou a estrutura dele completamente, então é muito difícil que eu fique mal aqui de verdade. Né? Deve estar um pouquinho melhor, mas a tendência é que acaba empatando aqui, eu acho. Mas ele tá melhor ainda. Mas ele tomou de cavalo. E aqui eu já com 19 minutos, ele com 44, eu gastei um tempão aqui pra também achar o lance certo. Minha ideia inicial era dama F6, mas também não era bom esse lance. Eu não quero trocar as damas nunca aqui, porque eu vou sofrer na hora da dama de novo. Olha só, bispo B6, né? E eu não consigo, esse bispo tá fechado aqui, dá uma agonia, né? E aí depois eu entendi que esse lance aqui era muito importante também, dama C7. Aqui eu fiquei bem orgulhoso desse lance. Porque se mexer o cavalo tá caindo em C2. E eu tô ameaçando E4 agora. Porque se tomar de cavalo eu tô pegando em C2, se ele tomar de peão eu tô tomando ali. Eu tenho também torre D8 chegando. Né? H5 era uma opção, mas acho que torre D8 deve acabar igualando. Ele jogou dama D7. E aqui E4 foi um lance muito importante também. A sequência foi muito legal. Então, assim, a abertura realmente não foi bem jogada por mim, mas depois eu achei vários lances que foram bem importantes. E4 aqui é um lance essencial também, para não ficar com esse bispo fechado. Ele trocou as damas, e aqui ele não tem um lance muito satisfatório. Eu tô quase com a posição preferível aqui já de pretas. Muito legal como as coisas foram acontecendo. Porque eu consegui tirar o foco aqui do cavalo em B5 que me incomodaria muito e da peão fraco em A5, porque eu tô começando a abrir o jogo do outro lado e, claro, o cálculo concreto aqui me guiou para as coisas funcionarem. Então, se ele joga esse agora, eu não sabia se esse ou esse. Eu acho que torre C4 deve ser bom aqui. Porque agora, se ele tomar aqui, cavalo C6, eu achava que era muito bom. Toca no bispo, bispo B6, aqui eu tomo, tomo. E agora eu posso tomar aqui, posso jogar torre A8, eu tô melhor aqui já. Ele tá todo quebrado e sem damas eu não tô preocupado em entregar meu bispo de G7, né? Então foi muito boa essa sequência aqui. E agora ele pensou e jogou bispo D4. Aqui foi um alívio completo pra mim, porque eu já tava confiante aqui, mas assim, ele tinha bispo F4, bispo D6, parecia que ele podia ter algum golpe aqui ainda. Mas ele jogou esse lance me deixa muito tranquilo, porque o bispo dele. Claro que meu bispo é bom também agora, mas o bispo dele poderia me incomodar muito aqui na hora da dama. E na hora que vem esse, eu já tenho certeza que eu tô sossegado. Né? Tomei em F3 pra quebrar a estrutura dele. Tomou, e aqui foi o lance que eu mais gostei na partida inteira que eu fiz. Que é um lance muito, mas muito importante mesmo pra eu lutar pela vantagem. Né? Se quiser dar um pause e pensar em alguma sugestão pro preto, fique à vontade.
Importante lembrar que eu tenho 4 4 minutos aqui no relógio. Tem 30 segundos de acréscimo sempre a cada lance. Ele tem 31 minutos, então eu tô muito pior no tempo. Mas aqui eu já tô muito sossegado. Eu sei que eu já não devo perder isso aqui em praticamente nenhum cenário. E eu já tô começando a querer ficar melhor no final. E assim, ele tem meia hora ainda, mas a diferença tá menor. Chegou a estar maior essa diferença de tempo, né? E como eu sabia que a minha posição era bem consistente, eu sabia que aos poucos ele ia começar a apurar também. Ele ia começar a ficar meio sem tempo. Então aqui qual que é a situação? Quando na hora que eu trocou as damas, na minha cabeça eu ia jogar a torre 8 aqui. Que não é um lance muito claro para onde eu tô indo, mas eu pego a coluna e vamos ver qual que é, né? Eu posso tentar trocar e tomar em E3. Mas eu pensei, será que é tão importante assim eu pegar a coluna, né? Então, esse é um ponto muito importante da análise aqui, que é um tema que talvez será tema do meu livro ou não, que é como os temas mudam de peso nos finais, né? Não sei qual vai ser o nome desse capítulo, tá? Mas os temas, eles mudam muito de peso nos finais, né? Essa coisa de, colocar o cavalo numa casa boa, manter a estrutura de peões, pegar uma coluna aberta, que são temas essenciais na abertura e no meio jogo, nos finais eles mudam completamente. Depende aí de um milhão de coisas, é muito mais concreto o jogo nos finais, né? As características mudam do que é mais essencial na partida. Então, ter a coluna aqui, é claro que é legal, vai ser bom, mas não via como tão importante isso. Então aqui eu faço um lance que é muito legal, que é H5 nessa posição. Olha o tempo, eu gastei 2 minutos aqui, metade do meu tempo, que eu percebi que era muito essencial eu fixar o peão de H4 dele. E agora isso aqui é uma fraqueza para sempre. Então o que eu faço? Eu tô cedendo aqui uma iniciativa para ele, porque eu faço o lance lento, mas eu consigo uma vantagem a longo prazo. Isso aqui é muito legal de entender e é muito importante nos finais. Que agora em qualquer final que acontecer de torres, de cavalos, quando trocar os bispos, ele vai ter dor de cabeça aqui no peão de H4. Sempre. Porque tem final de peões que eu jogo G5 e faço dama já. E eu posso comer esse peão em H4 também, tomar esse peão de algum jeito. Ele trocou aqui, eu tomei. Ele jogou torre de H1 e eu joguei torre de FC8. Que é um lance bom também. E agora eu tô começando a querer invadir aos... Não tá nem um pouco fácil ainda, tá? Eu consegui converter isso em vitória. Ele joga torre D2, torre C4. Olha ele pensando ali, olha como subiu o tempo dele já. Torre E4, como caiu o tempo dele, né? Eu joguei torre C5, que nem é um lance tão claro pra mim, mas eu quero às vezes tomar e botar minha torre em F5 aqui, que foi um lance bem bom, na verdade. E liga só, a torre 2 eu tava muito confiante aqui já. Que eu tenho um minuto, né? Mas assim, eu tenho um acréscimo de 30 segundos e eu tô no ritmo já do apuro. Então, sempre um tema que vem muito à tona nas análises, a questão do tempo, da administração do tempo, que às vezes eu gasto um tempo a mais. Tem que cuidar sempre disso um pouco, mas tem lados bons disso, porque eu já tô no ritmo de uma concentração completa, porque eu já tô no modo sobrevivência em relação ao relógio faz tempo, então eu já tô ligadão na partida. Quando você tem 40 minutos, meia hora, por mais concentrado que você seja, você tá um pouco mais sossegado, porque você tem mais tempo, né? Quando você tá menos tempo, você tá mais dentro da partida mesmo. Então eu já tava no ritmo muito bom, muito concentrado, e me ouvi que meu adversário tava o quê? Baixando para quase 10 minutos aqui também. Eu tomei em E4 lá, e agora claramente eu sei que eu já tô bem melhor, né? Eu jogo torre F5, cavalo D2. E aqui eu não gostei da minha decisão, na verdade. Ele com os minutos eu tô com um nessa posição, e eu já fui para trocar as torres, que eu senti que era bom o final, trocando as torres, mas um pouquinho precipitado. Talvez eu tinha que voltar o cavalo. Uma hora esse cavalo vai sair daqui, né? Esse aqui era um lance bom, cavalo C6. E eu começo a querer incomodar por aqui. Né? Torre F4 quase ganha, só que ele ainda tem esse defendendo. E tá muito delicado esse peão de H, mas ainda não é fácil ganhar isso aqui. Não é fácil, nem um pouco fácil. Mas acho que a ameaça seria esse. Posso reposicionar o cavalo pra cá, talvez. Mas eu joguei torre F4, que já tô com 40 menos de um minuto, né? Ele jogou torre E4, eu troquei rápido. Ele tomou, e aqui eu não gostei do meu F6. Eu joguei, mas me arrependi logo. Eu quis ter a opção sempre de empurrar aqui, mas eu tinha que trazer o cavalo de volta, eu acho. Agora começa uma corrida esquisita, porque claro que se ele tirar o cavalo, eu tô coroando os peões às vezes, né? Só que ele vai trazer o rei. E eu preciso vigiar as entradas de cavalo, que eu posso perder esses peões também, né? E aqui eu percebi que tava assim, eu superestimei o final de cavalos. Eu achei que era muito bom pra mim, porque eu ia ter temas de avanço, de coroação, eu ia incomodar os peões. Só que eu esqueci que ele vai tomar meus peões também, se eu bobear, né? Se eu jogar muito lento.
Eu joguei F6, que é um lance que não é legal porque demora pra trazer o rei. O Engine acha que até é ok o lance. Rei C1. Ele não veio atrás dos meus peões, né? E agora eu não tenho esse, né? Porque é cheque. E se eu jogar esse eu perco o peão. Eu queria muito botar o rei em E7 e trabalhar o final aos poucos com a melhor estrutura. Mas eu joguei esse. Ele veio o rei dão e agora começou um pula-pula de cavalos aqui. Eu joguei cavalo D4 pra ameaçar o peão. Não era claro pra mim se ele jogasse esse, como é que eu ia jogar, né? Porque se eu tomar aqui. É, ele tá dizendo que tá ganho, mas não é tão claro assim. B6 lá. Toma, toma. E aqui, se eu tomar aqui, acho que eu perco, né? Ele joga B4. E ele coroa. Então aqui eu ia ter que voltar o cavalo. Isso aqui vai acabar empatando, mas olha a bagunça que tá isso aqui, né? E agora sim, eu ia ter uma situação de pressão, porque até agora eu tô conseguindo jogar rápido sem tempo, porque eu não tô tendo que fazer cálculos longos. Eu tô confiando muito na minha intuição, na minha avaliação posicional de forma geral, só que aqui, finais, é muito concreto. Não dá pra jogar só no olho às vezes. Então, se eu tenho 50 segundos e o cara me manda um cavalo C5, é uma pressão absurda aqui, porque eu preciso decidir. Eu não tenho tempo pra decidir. Ele jogou F4, que é um lance que eu gostei de ver, porque agora cavalo F5, né? Eu quero ganhar o peão. Mas assim, eu não vou coroar o peão, porque na hora que eu tomo, ele tá encostando o rei. Então agora ele veio pro contra-jogo, tá certo. Cavalo C5. E eu gostei do cavalo D6, que eu estabilizo. Eu perdi vários tempos com o cavalo, mas eu trouxe o cavalo pra uma casa melhor. E eu quero aos poucos trazer meu rei. Ele jogou rei E2. Ele tinha um B4 interessante que ele não viu aqui. Toma A5. Você já viu esse golpe, não? Se eu jogar rei F7, ele toma. E aqui ele faz dama. Com A6, que seria um problemaço pra mim, né? Eu vi essa ideia, tanto que eu falei pra ele depois da partida. Mas aqui eu teria cavalo B5 ainda, não sei avaliar. Aliás, rei E6 acho que eu jogo aqui. Incrivelmente ele não coroa aqui. A6 eu jogo esse. E aí, sei lá, Deus nos acuda aqui, né? Porque ele tá. Mas agora parece que ele tá melhor. Mas enfim, ou tá igual, não sei. Eu tô subindo com o rei aqui, mas ele também tá, sei lá, tentando avançar o peão de A, não sei. Eu nem posso jogar esse, né? Eu tô levando cheque. Não sei. E B4 igualava, mas assim, eu podia tranquilamente perder essa partida aqui. Ia ser bem dolorido, mas se ele percebe o B4, eu não sei. Eu tava tenso aqui. Esse aqui aliviou bastante pra mim, rei E2, rei F7. Ele jogou lento com C3 e agora B6 foi um lance importante também. E se ele joga esse, eu volto, o cavaleiro tá quase preso aqui. Tá preso, olha, tá perdido. Não tem volta o cavalo mais. Eu jogo esse e acabou. Prendeu o cavalo aqui. Mesmo se eu não ganhar o cavalo agora, o cavalo tá morto. Eu devo acabar ganhando a partida aqui. Então foi muito bom esse B6. Aí ele voltou e agora eu já tô por cima, claramente, né? Eu jogo rei E6, resolvo o problema da ala da dama e agora ele vai ter essa dor de cabeça pra sempre aqui. E agora cavaleiro aqui foi uma pena que eu... Bom, tinha 40 segundos também, né? E aqui eu tava muito otimista aqui já, muito confiante, porque ele tinha 2 minutos também. Então, assim, a partida inteira eu tenho, sei lá, 40 minutos a menos. Finalmente, depois de muito esforço, eu fiz ele ficar com pouco tempo também. Porque ele teve que tomar decisões difíceis, né? E aqui eu gastei quase todo o meu tempo aqui, né? Porque tem 30 segundos de acréscimo. Então eu gastei até ficar com 10 segundos e joguei RD5, que não é o lance certo. Eu não sei porque que eu descartei esse lance. Eu vi que eu tinha esse, aí cavalo F3, eu vi que eu tinha esse, eu vi que eu tinha esse. Eu acho que eu não vi a ideia do cavalo C5. É, foi isso, eu não vi. Esse aqui era um lance que ganhava na hora. Porque eu tenho uma ameaça muito simples, né? Cavalo C5 e pegar o peão. Quando eu tomo esse, eu ainda bato nos dois peões, né? Eu não vi o cavalo indo pra cima. Eu vi cavalo E4, eu vi que era um lance legal, porque incomodava, né? E se ele joga cavalo D3, agora eu acho que eu dou cheque, né? E esse eu pego o peão e tô ganho, né? E ele não consegue contra-jogo rápido aqui. Foi uma pena, porque cavalo E4 ganhava aqui, mas eu não vi essa. Aqui tem. Final de cavalo é muita configuração diferente, é muito cálculo, na verdade, né? Bom, eu joguei RD5, tá ok. Claro que é um erro, né? Porque deixa de ganhar o peão, mas eu sigo pressionando um pouco. Cavalo F5, cavalo F3. E aqui eu joguei rei C5. E eu achei que ele tava quase em Zug aqui, mas eu me empolguei um pouco aqui. Porque é que eu não consigo evoluir mais. Ele estabilizou tudo.
E se eu ficar parado, ele vai começar a avançar. O peão de B eu não vou ganhar esse final mais, né? Eu posso até, às vezes, ficar pior aqui, porque eu tô bloqueado, eu não consigo avançar aqui, a maioria, né? Mas eu joguei esse, ele jogou lá, e agora eu tentei cavalo E7, tentando pular pra D5. Ele joga cavalo D2, cavalo D5, toquei nos dois peões, não é fácil defender, porque rei E4 ele perde. Aí ele jogou cheque, tá certo, rei C6, e aqui ele fez o erro decisivo da partida, que é um erro... Ele esqueceu que ele tinha uma opção que ainda salvava o jogo aqui. Agora, como é que é a situação aqui? Bom, ele tá sob pressão, já faz vários lances, né? Eu fiquei sob pressão na abertura, depois eu estabilizei, construí uma estrutura de peões melhor, mantive ali meu tempo sempre 2 minutos, mas eu tô igual, e ele baixou de 40 minutos para 1 agora. Então, assim, eu tô na ascendente completa aqui. Mesmo que eu deixei passar a chance aqui no final de cavalos, ele tá sob pressão. E aqui ele faz um erro que é muito comum dessa situação, né? Que você tá sofrendo um pouco a partida, assim, a partida inteira não, né? Sofrendo um pouco nos últimos lances, e agora o tempo subiu. E agora o tempo foi uma influência muito forte no erro dele, com certeza, porque também ele não quer ficar com 5 segundos, então ele se forçou a jogar rápido aqui, e ele tinha que jogar F5, era a única chance dele. Ele achou que ele ficaria com o peão a menos aqui, mas eu tomo, ele tem cavalo G3, ele recupera o peão. Né? Eu acho que ele esqueceu que o peão estava caindo em H5. E aí eu teria que jogar cheque. Se jogar rei E3, eu pego o peão de H4, eu tenho chance, só que ele joga, sei lá, rei, até rei C4 pode ser aqui. E a barrinha diz que ele tá melhor até, acho que tá igual, na verdade. Mas assim, eu posso até ficar pior aqui de verdade. Eu posso estar tranquilamente pior aqui. E sofrer um pouco, né? Que ele toma aqui, ele tem cheques, ele tá vindo com B4, eu não consigo agora mobilizar meus peões. Deve acabar empatando, mas assim, eu poderia sofrer aqui ainda. Mas assim, esse lance aqui, para a consistência que ele mostrou aqui no final, foi não característico. Não, eu não vou dizer que nem foi não característico erro, porque ele tá sob pressão no tempo, né? Mas eu achei que ele ia jogar F5, sinceramente. Não esperava que ele fosse jogar rei C4, que é um lance que perde o peão. Eu acho que ele bateu o olho que pegava o peão em F6 e esqueceu que eu tinha cavalo G2 pegando em H4 aqui. Então ele foi um momento no impulso. Então, assim, é muito difícil essa arte de você controlar o tempo, né? Porque às vezes você tá com pouco tempo e quando você tem 30 segundos de acréscimo, você não pode jogar super rápido às vezes. Você tem que usar os 30 segundos ali, porque às vezes uma escorregadinha não tem mais volta já, né? Então aqui ele quis, né? Ele quis evitar provavelmente aqui o apuro e ele não deu a importância devida pro F5 e agora eu tô ganhando depois de cavalo F4, cavalo F6 e cavalo G2. Eu vou atrás do peão de H4 agora. Ele ainda tentou um B4, tomei. Lá ele ainda tentou uma resistência, né, para cavalo F4 aqui. Mas eu joguei esse que foi bom. Cavalo F4 e cavalo E7. Eu ainda tenho um pequeno trabalho técnico aqui, mas é uma posição já bem ganha. Rei D4, rei D6, tomou, C4. Eu disparei o peão de H, C5, rei C6. E agora eu vou desviar aqui os cavalos, o cavalo dele e vou tentar aos poucos entrar com o meu rei. Ele jogou lá, H3, cheque, expulsou o meu rei. Só que aí ele piora o cavalo dele mais um pouco, né? Eu joguei cheque para poder vir com o rei para C6, rei C6, rei F6. E agora eu incomodei ele o máximo ali, o cavalo dele, joguei cavalo E3, cavalo F2, H2, com a intenção de deixar o cavalo dele mais preso possível. Ele toma em G6 e parece que materialmente ele tá até próximo de empatar, mas tá muito longe aqui, porque o cavalo dele tá totalmente preso, né? Ele joga rei H5, eu jogo até um cavalo D1, que é mais chato ainda, para forçar o cavalo dele para H1, né, para pior casa possível, porque ele não pode tomar. Né? É um lance desnecessário, RB4 é suficiente, mas assim, esse aqui garante que não tem nenhuma chance, sei lá, do rei chegar aqui e ele conseguir voltar e sacrificar, né? E depois de RB4 ele abandonou aqui a partida. Lance 63, porque se ele jogar aqui eu tomo, lá eu jogo rei B3, lá. E aqui é um final muito, muito simples, porque mesmo se o cavalo consiga chegar perto aqui de dar um duplo, sei lá como chegaria esse cavalo, ah, aqui, por exemplo, ele ameaçou um duplo. Se eu jogo A2, ele faz esse, né? E empata a partida. Se eu jogo rei B2, e não tem como ele se aproximar, porque esse final, às vezes, só o rei e o peão já ganha, né? E ainda se necessário, eu teria o cavalo para ajudar. E aqui ele vai ter que mexer o cavalo, eu jogo A2. E com esse rei aqui é impossível ele sonhar em conseguir sacrificar o cavalo em tempo, né? Então depois de rei B4 ele abandonou aqui no lance 63. Uma vitória muito importante aqui. Partida difícil, bem difícil, né?
A abertura sempre delicada quando você vai jogar siciliana, né? Ele escolheu uma postura bem agressiva, né? Eu não escolhi bem essa ideia de fazer o A5. Ficou extremamente perigoso. Foi muito bom pra mim ali que ele permitiu a ruptura do E5 e D5, né? Que eu gastei um tempão aqui pra entender se... eu não tava tão feliz em jogar o E5, D5, mas assim, eu tava aliviado que já não ia levar mais mate, não tava tão feliz porque eu achava difícil eu ter chance de vitória ainda. Mas aos poucos o final foi acontecendo, né? Teve esse H5 muito importante, é um lance muito instrutivo esse, para evitar que ele faça H5, né? E mobilize aqui, ou troque, ou avance, né? Eu fixo a fraqueza dele e depois, nesse momento, um pouco afobação de trocar as torres, né? Era melhor manter um pouco mais. E aí, claro, o momento decisivo foi o erro dele de não jogar o F5 nessa posição, né? Que ele não perde o peão e ele estaria já bem, provavelmente tranquilo aqui já para não perder mais se ele jogasse o F5. Mas a gente tá jogando xadrez com tempo limite. Quando você tem um minuto, os erros vão acontecer. Você tem que fazer o máximo ali para evitar esse tipo de erro. Mas às vezes eles acontecem mesmo assim. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise da oitava rodada do torneio de Caiobá, que decidiu bastante a reta final do torneio, né? O Quint também ganhou o jogo dele na oitava rodada, então a gente entrou na última rodada liderando junto, os dois com 7 pontos. E é isso aí. Né? Coloca aí nos comentários o que você acha dessas análises, né? Que tem muitas aqui no canal, a maioria são mais antigas, né? Que eu tenho participado de menos eventos assim, mas vou fazer mais análise de algumas partidas, pelo menos de mais uma partida aqui desse torneio. E não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, se você não deixou no começo e se você gostou da análise. E a gente se vê na próxima. Valeu. Aliás, peraí. A revisão eu não fiz da partida, né? Não fiz a revisão da partida. Como é que faz a revisão aqui? Me deu um branco. Me deu um branco aqui, acho que eu não vou fazer a revisão da partida, então. Como é que é? Tem que abrir uma outra janela aqui, né? Eu teria que abrir uma outra janela. É. Vamos tentar colocar ali a imagem da revisão aqui na edição. Porque eu não lembro como é que faz aqui vindo da página de eventos. Mas valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.